nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade, minha alma, faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Que a tua bênção, Senhor, me acompanhe, me preceda nesse momento de oração e reflexão. Vamos a mais um trecho do volume 7 do Livro do Céu, do dia 5 de março de 1906. Jesus ora como se quisesse que a alma interpretasse sua vontade. Ele vê um homem cometendo suicídio. Continuando meu estado habitual, me vi fora de mim, junto com o menino Jesus. Angustiado, vendo-o tão aflito, eu disse: meu querido, me diga, o que você quer? O que você sofre para que eu levante você? E ele colocava o rosto no chão e orava como se quisesse que eu interpretasse sua vontade. Mas eu não entendi nada. Eu levantei do chão, beijei-o várias vezes e disse: meu amado, não entendo o que você quer. Você quer que eu sofra a crucificação? E ele: não. E ele pegou o meu braço na mão e os pulsos da minha camisa estavam espetados. E eu, vendo isso, disse: você quer que eu seja despida? Sinto-me muito repugnante para você, mas por sua causa eu me submeto. Neste período, vi um homem que, comprometido com o desespero e a autoestima, cometeu suicídio. E isto em nosso país. A criança me disse: não posso conter tanta amargura. Você recebe a parte? E ele derramou um pouco de sua amargura na minha boca, até aquele homem para ajudá-lo. Corri até aquele homem para ajudá-lo a se arrepender do mal que havia cometido. Os demônios pegaram aquela alma e a colocaram no fogo. Viraram e viraram como se estivesse assando. Eu libertei 2 vezes e me vi orando ao Senhor para que Ele usasse misericórdia com aquela alma infeliz. O bem-aventurado Jesus voltou com a coroa de espinhos e tão profundamente na cabeça que os espinhos pareciam entrar bem dentro da boca. E ele me disse: ah, minha filha, muitos ainda não acreditam que os espinhos penetraram na boca. O pecado do orgulho é tão grave que é veneno para a alma, que o mata, assim como quem segura algo pela boca impede que qualquer alimento passe pelo corpo para lhes dar vida. A arrogância impede a vida de Deus na alma. Portanto, eu queria tanto sofrer com o orgulho humano e com tudo isso, a criatura alcança tanto orgulho que, bêbada com orgulho, perde o conhecimento de si mesmo e acaba se matando de corpo e alma. Digo isso
para obedecer, que depois de contar ao padre o que escrevi acima, ele me garantiu que um homem havia cometido suicídio naquela manhã. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Vamos refletir esse trecho que tem muitas luzes para nós. A primeira coisa que eu quero tratar, que eu quero fazer com que nos leve ao raciocínio, o título da leitura é Jesus ora como se quisesse que a alma interpretasse sua vontade. Ele vê um homem cometendo suicídio. Vamos entender um pouco esse trecho, Jesus, ele fala, Luísa, ela se encontra no estado habitual dela, recebendo a visita de Jesus fora dela. Nesta manhã, ela recebeu o menino Jesus, E o menino Jesus, ele estava angustiado. E ela, vendo ele tão aflito, ela disse: meu querido, me diga o que você quer. O que você sofre para que eu levante você? E ele colocava o rosto no chão e orava como se quisesse que ela interpretasse sua vontade. Mas eu não entendi nada, O levantei do chão, beijei-o várias vezes e disse: meu amado, entendo o que você quer. Você quer que eu sofra a crucifixão? E ele responde para ela: não, ele não queria aquilo. Ele não queria que ela sofresse a crucifixão naquele momento. E ele pegou o braço dela, na mão, e os pulsos da minha camisa estavam espetados. E eu, vendo isso, disse, já foi o segundo entendimento dela: você quer que eu seja despida? E ela fala: sinto-me repugnante para você, mas por sua causa eu me submeto. Ela se sentia repugnante, O despi que ela fala é o despi dela mesma, não é questão de roupa, Questão de roupa, apesar que o texto ele fala que Jesus pegou ela pela mão na manga da camisa, E aí logo depois ela fala: quer que eu seja despida, E ela fala: sinto muita repugnância, Ela se sentia muito repugnante para Jesus, Mas por sua causa eu submeto. Neste período vi um homem que, comprometido com o desespero, olha só, olha o que o desespero faz em nós. O desespero e a autoestima cometeu suicídio, e isso em nosso país. A criança me disse: não posso conter tanta amargura. Vocês não sabem o tamanho da amargura que Jesus sente quando ele vê uma alma desesperada, quando ele vê um filho desesperado, que não confia na misericórdia do Senhor, que não confia no Senhor, que muitas vezes quer resolver seus problemas e acha que o melhor caminho é o suicídio. O quanto de amargura, a parte que ele recebe. E ele derramou um pouco de sua amargura na minha boca, Um pouco de amargura, a metade da amargura que Jesus estava sentindo ali, ele fez com que Luísa sentisse também. E ele quer que nós também sintamos isso quando nós vemos uma pessoa se suicidar. Eu quero partilhar com vocês, para que vocês entendam o quanto que o desespero, quando nós estamos na nossa vontade humana, faz com que Jesus tenha maior amargura. Quando eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, eu não tinha caminhada com Jesus ainda, e eu tive
um relacionamento, desse relacionamento eu tive um filho, que eu tenho hoje ainda, né? E muitas vezes eu ficava desesperada por falta de algo. E teve uma certa situação que eu vivia, onde eu estava na perca do meu filho, né? Na perca de perder ele para outra família, porque eu não estava conseguindo ter condições para criar, né? Para cuidar devido à deficiência e tudo. Então, eu fiquei desesperada de um certo ponto que eu ia me suicidar, na realidade. Eu peguei uma faca e decidi que ia cortar os pulsos. E nessa hora, Deus enviou um anjo na minha casa, que chegou e eu estava com a faca na mão, né? E ele tomou a faca da minha mão e aí foi conversar comigo, né? Que foi um anjo enviado por Deus. E eu lendo esse trecho, eu imagino o quanto que Jesus se sentiu amargurado. O quanto que a minha falta de confiança em Jesus fez com que ele se entristecesse. E hoje, nesse processo da divina vontade, vivendo na vontade de Deus, eu já passei por tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas que vocês nem fazem ideia, mas eu sempre tenho confiança na misericórdia. E eu não me angustio, e eu não deixo que o desespero tome conta de mim. Eu continuo serena e calma e confiando. E essa reflexão, ela me leva muito, né, a ver como Jesus se angustia por aqueles, como um dia ele se angustiou por mim, né, com aquele homem para ajudá-lo, né, que aquele homem ele estava em desespero, né, com sua autoestima baixa, né, porque quando nós perdemos as coisas, status, cargos, seja qualquer coisa que a gente perde, a primeira coisa que a gente se desespera e perde a autoestima, né? E ela fala que ela correu até aquele homem, como esse anjo, né? Correu na minha casa, correu até aquele homem para ajudá-lo, né? A se arrepender. E foi isso que aconteceu comigo. Deus enviou um anjo lá na minha casa para que eu pudesse me arrepender do mal que eu iria cometer, né? Que nesse caso esse homem ele cometeu, mas eu só cheguei a pensar em cometer. Ele estava lá, né? Já tinha feito isso e os demônios pegaram aquela alma e a colocaram no fogo. Viraram e viraram como se estivesse assando. Eu libertei 2 vezes. E me vi orando ao Senhor, para que Ele usasse de misericórdia, né? Ela libertou aquela alma 2 vezes, né? E ela orava para a misericórdia do Senhor. Como nós que estamos vivendo, né, nesse tempo, buscando essa divina vontade, buscando conhecer essa divina vontade, a gente ora por aquelas almas que todos os dias são precipitadas, né, levadas, né, ao suicídio, pelo desespero, pela baixa autoestima e pela falta de confiança na misericórdia, né? E ela fala, com aquela alma infeliz, o bem-aventurado Jesus voltou com a coroa de espinhos e tão profundamente na cabeça que os espinhos pareciam estar bem dentro da boca, né? E ele, né, os espinhos estavam bem dentro da boca. E ele me disse, minha filha, muitos ainda não acreditam que os espinhos penetraram na boca. O pecado do orgulho. Olha só, o primeiro ele falou do desespero. Agora ele fala do pecado do orgulho. O pecado do orgulho é tão grave que é veneno para a alma, né? O orgulho, se eu tivesse sido orgulhosa na hora que aquele homem foi ali, né,
me impedir que eu me suicidasse, eu teria matado a minha alma, porque ele fala que o pecado do orgulho é tão grave que é veneno para a alma, que o mata, assim como quem segura algo pela boca impede que qualquer alimento passe pelo corpo, né? Para lhes dar vida, né? Se você põe uma água na boca, você enche a boca, né, com água, e você precisar comer outro alimento, você não vai poder comer, porque a água ela está ali dentro, você não vai poder abrir a boca. Então, você não vai poder comer para poder ganhar vida, né? Para poder aquela água descer ao corpo e que você passe, né, coma o outro alimento para que o seu corpo físico seja transformado. É a mesma coisa quando nós temos orgulho na alma, né? Ela impede que a substância, o alimento, que é a palavra, que é a vida na divina vontade, entre na alma. A arrogância impede a vida de Deus na alma, né? A nossa arrogância, quando nós somos arrogantes, quando nós deixamos a vontade reinar. O que é arrogância? É justamente você dizer, não, eu posso, eu quero, eu consigo. Não, né? Muitas vezes nós somos arrogantes e ela impede que essa vida entre na alma, que a vontade de Deus aconteça. Porque a arrogância ela é o contrário da humildade. Tem pessoas que se acham tão arrogantes que não são realmente arrogantes, né? Porque não é a questão de achar, é a questão que tem pessoas que acham e passam para as pessoas essa arrogância. E Jesus fala que a arrogância impede a vida de Deus na alma. Eu também já fui muito assim. Muitas vezes quando as pessoas falavam as coisas para mim, eu era arrogante, né? Portanto, eu queria tanto sofrer com o orgulho humano e com tudo isso, a criatura alcançar tanto orgulho que bêbada com orgulho perde o conhecimento de si mesma e acaba se matando de corpo e alma, né? A arrogância faz você ter um orgulho tão grande, mas tão grande que você acaba se matando de corpo e alma, né? A nossa arrogância, o nosso orgulho é o que nos leva a nós nos matarmos, né? A nós pensarmos em suicídio, né? Pensarmos como eu pensei ali naquele momento em meio à situação, né? E acaba mata o corpo, né? Que muitas vezes quando a gente pensa em suicídio, quando eu pensei ali naquele momento, eu queria acabar com aquele momento que eu estava sofrendo, né? Que eu não pensei mais em nada, nem no meu filho que eu ia deixar sozinho. Por quê? Por causa da minha arrogância, né? Do meu orgulho. Então aquele sentimento estava matando o meu corpo e matando a minha alma, né? Digo isso para obedecer, que depois de contar ao padre o que escrevi acima, ele me garantiu que um homem havia cometido suicídio naquela manhã, né? Então, essa parte para nós é muito importante. Nós arrancarmos com orgulho, com arrogância, né? Com desespero. O desespero, ele junta essas três partes. Primeiro você se desespera, depois você é orgulhoso e depois você é arrogante. Eu sou arrogante, né? Então, quando eu me deixo me levar por essas três vontades humanas, eu não só mato o corpo, mas também eu mato a alma, né? Eu mato a alma. Eu penso que o suicídio, eu me suicido, acabou o sofrimento aqui na Terra, mas eu não penso no sofrimento que eu vou causar a Jesus, né? Na amargura que Jesus vai sofrer. E eu não penso também na minha alma, que é isso que muitos de nós, quando não estamos na vontade divina, quando nós deixamos nos levar pela vontade humana, é isso que acontece em nós. Nós nos sentimos assim, né?
nós simplesmente achamos que queremos nos livrar daqueles problemas. E muitas vezes as pessoas têm uma mera ilusão de imaginarem que nós, na vontade divina, nós não vamos ter problemas. Mas nós vamos ter problemas. Só que com uma diferença. Nós não vamos ter esse sentimento de desespero, esse sentimento de orgulho e esse sentimento de arrogância, né? Nós vamos confiar na misericórdia do Senhor, nós vamos sofrer aquilo que o Senhor, porque não é nós que sofremos, é Jesus que sofre em nós. Essa é a diferença. Jesus, ele sofre em nós, né? Quando nós estamos sofrendo, é Jesus que está sofrendo por nós e por todas as almas, né? Então nós temos que ter isso dentro de nós, dentro do nosso intelecto, da nossa mente, né? Do presente maravilhoso que Deus nos deu, que é a nossa mente, a nossa consciência. E sempre, diante de qualquer coisa, de qualquer situação, pensar sempre assim, né? Pensar dessa maneira, dessa forma, né? Pensar que através da nossa desesperação, que o desespero nada mais é do que a falta de confiança em Deus. Então, nós angustiamos ainda mais o coração de Jesus. Isso é fato. Nós angustiamos ainda mais. Nós amarguramos Jesus de forma graduativa, de forma constante, né? Porque quando nós sofremos, quando nós nos desesperamos, é o próprio Jesus quem sofre em nós. Então, naquele momento ali que eu passei por aquela situação, que eu estava na minha vontade humana, se eu tivesse morrido ali naquele momento, né, com certeza, eu acho que até hoje eu estaria no purgatório e ninguém me tiraria de lá. Porque quando nós estamos com a nossa vontade humana, nós somos pessoas tão difíceis, mas tão difíceis de viver com outras pessoas, de conviver, que não há nada que tire a gente daquela, sabe, daquela situação, né? E quando eu não tinha essa experiência, gente, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente não está na divina vontade, quando a gente está na nossa vontade humana, nós somos, como Luísa diz mesmo, nós somos insignificantes, né? Porque é difícil de conviver, nós não reconhecemos, nós sempre colocamos sempre a questão no outro. E ali, naquele momento, eu não conseguia ver que eu mesmo que tinha criado aquela situação, né? Que eu mesmo, por viver na minha vontade humana, por não colocar Jesus como centro da minha vida, por não pedir a Ele a direção de resolver tudo aquilo, né, de achar o melhor caminho na realidade, né? Porque Jesus, ele queria me mostrar o caminho, mas eu queria pegar um atalho, nem pensava no meu filho, nem pensava na minha alma, porque eu não acreditava, não tinha esperança na misericórdia do Senhor. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar, que por mais que venham as situações, nós não devemos de maneira alguma, de nenhuma maneira, perder a confiança em Jesus. Saber que Jesus, ele está conosco, né? Saber que Jesus é Ele que nos transforma, é Ele e ninguém mais, né? Então, viver na vontade divina é justamente isso. É ter essa confiança, né, na misericórdia. E nós que estamos vivendo na vontade divina, temos que fazer como Ele, né? Temos que viver do jeito que Ele viveu, buscando almas. Fiat volutus tuat, faça-se